Ilíada, por Homero, tradução de Frederico Lourenço, canto 3. Antes de começar o canto, eu gostaria de avisar que tá chovendo aqui bastante. Eu já isolei o máximo possível, mas talvez apareça um pouco a tempestade no ruído do fundo. Então vamos ao canto 3. Depois de todos alinhados juntamente com os chefes, os troianos levantaram um grito como se fossem pássaros. Era como o grito dos grous que ressoa do céu, quando fogem ao inverno e às desmedidas tempestades. E com gritos se lançam no voo até as correntes do oceano, para trazerem aos pigmeus o destino e a morte, levando-os através do ar à hostilidade maléfica. Porém os aqueus avançavam em silêncio, resfolegando força, cada um desejoso de auxiliar o companheiro. Tal como quando o noto derrama nos cumes das montanhas a bruma que aos pastores não agrada, mas que ao ladrão é mais propícia que a noite, pois apenas se consegue ver a distância do arremesso de uma pedra. Assim se levantou um turbilhão de pó sob os pés dos que marchavam, e depressa atravessaram a planície. Ora, quando estavam já perto, aproximando-se uns dos outros, dentre os troianos saiu para o combate o divino Alexandre. Aos ombros trazia uma pele de leopardo, o arco recurvo e a espada, e brandindo duas lanças de bronze à ponta, desafiou todos os melhores guerreiros dos argivos, a com ele lutar corpo a corpo, tremendo combate. Dele se apercebeu Menelau, dileto de Ares, quando avançava com largos passos à frente da hoste. E tal como o leão faminto que se regozija ao encontrar uma grande carcaça de veado chifrado ou de cabra selvagem, e vorazmente a devora, embora contra ele se lancem cães de caça e vigorosos mancebos. Assim se regozijou Menelau ao ver Alexandre divino com os olhos, pois pensava vingar-se do malfeitor, e logo do seu carro saltou armado para o chão. Mas quando Alexandre, de aspecto divino, viu aparecer à frente dos combatentes, sentiu o coração atingido, e logo se imiscuiu em meio do seu povo, receoso da morte. Tal como o homem que nas veredas da montanha avista uma serpente, logo recusa sobressaltado com os membros dominados pela tremura, as faces tomadas pela palidez, assim se misturou na multidão de orgulhosos troianos o divino Alexandre com medo do filho de Atreu. Mas viu o Heitor que o repreendeu com palavras humilhantes. Pares devasso, nobre guerreiro somente na cuidada aparência, desvairado por mulheres e bajulador. Quem dera que não tivesses nunca nascido, ou que tivesses morrido sem teres casado. Isso quereria eu, pois seria muito melhor assim, em vez de seres para todos motivos de censura e desprezo. Na verdade, rir-se-ão os aqueus de longos cabelos ao pensarem que combates na linha de frente porque és belo, de corpo, a despeito de te faltar força de espírito e coragem. Foi assim que partiste nas naus preparadas para alto mar, navegando o mar depois de reunidos os fiéis companheiros, e ao chegares a um povo estrangeiro trouxeste uma mulher bela, de terra longínqua, nora de homens lanceiros, como grande flagelo para o teu pai, para a cidade e para o teu povo. Mas para regozijo dos teus inimigos e para tua vergonha, não te aguentarias em combate contra Menelau, dileto de Ares? Ficarias a saber que de têmpera é o homem cuja linda mulher possuis. De nada te serviria a lira ou os dons de Afrodite, muito menos os teus penteados e beleza. Está telado no pó, mas os troianos são mesmo uns covardes, e se assim não fosse, teria sido já apedrejado por causa do mal que praticaste. A ele deu resposta Alexandre de aspecto divino.
Heitor, visto que me censuras com razão, e não para lá da razão, sempre inflexível é o teu coração, como o machado que desferido através de uma prancha pelo homem, conhecedor da arte de construir naus, aumenta o ímpeto de quem golpeia. Assim inflexível é o espírito que tens no peito. Não me lances à cara dons amáveis da dourada Afrodite. Não se devem rejeitar os dons gloriosos dos deuses, que eles próprios outorgam, que nenhum homem alcançaria por sua vontade. Mas se queres que eu lute e combata, manda sentar os demais troianos e todos os aqueus. Coloca-me no meio, assim como a Menelau, dileto de Ares, para combatermos por Helena e por tudo que lhe pertence. E aquele dos dois que vencer e mostrar ser o melhor, que leve para casa todas as riquezas e a mulher. Pela vossa parte, tendo jurado amizade com leais sacrifícios, habitai Troia de férteis sulcos, e que eles regressem a Argos, apacentadora de cavalos, e a Acaia de belas mulheres. Assim falou, e Heitor sentiu grande alegria ao ouvir as palavras. Foi para o meio e conteve as falanges dos troianos, segurando a lança a meio, e todos acabaram por se sentar. Porém, contra eles apontavam os arcos os aqueus de longos cabelos, com a intenção de o atingir com setas ou pelo lançamento de pedras. Mas entre eles gritou alto Agamenon, senhor dos homens: refreai-vos, ó argivos, não disparei, ó mancebos dos aqueus, pois parece querer dizer a palavra Heitor, do elmo faiscante. Assim falou, e eles abtiveram-se da luta, calando-se imediatamente. Então Heitor falou a ambas as partes: ouvi de mim, troianos e aqueus, de belas Quinêmides, a palavra de Alexandre, por causa de quem surgiu o conflito. Pede ele aos demais troianos e a todos os aqueus que deponham as armas na terra provedora de dons, colocando-se no meio, assim como Menelau direto de Ares, para combaterem por Helena e por tudo que lhe pertence. E aquele dos dois que vencer e mostrar ser o melhor, que leve esse para casa todas as riquezas e a mulher. Pela nossa parte, juraremos amizade com leais sacrifícios. Assim falou, e todos permaneceram em silêncio. Entre eles falou então Menelau, com excelente em auxílio: ouve-me agora, vós também a mim. Sobreveio uma dor grande ao meu coração. Entendo que devem separar-se já argivos e troianos, pois já padecestes muitas desgraças devido ao meu conflito e ao início que lhe deu Alexandre. Que morra aquele dos dois para quem foi preparada a morte e o destino. Vós outros separai-vos rapidamente, trazei 2 carneiros, um branco e um negro, para a terra e para o sol, e para Zeus traremos outro. Ide buscar a força de Príamo, para que ele próprio faça os juramentos, visto que seus filhos são arrogantes e perjuros. Que ninguém contrarie pela força os juramentos de Zeus. Sempre inconstantes são os espíritos dos jovens, mas quando participa um ancião, ele olha bem para trás e para frente para que tudo corra bem a ambas as partes. Assim falou, e regozijaram-se aqueus e troianos, esperançosos de descansarem da guerra dolorosa. Pararam os carros de cavalos nas linhas de combate e desceram, despindo as armas que colocaram no chão, umas junto às outras, pois havia pouco espaço de permeio. Heitor mandou para a cidadela 2 arautos, para trazerem depressa os carneiros e para chamarem Príamo. E a Taltíbio deu ordem ao poderoso Agamenon, que fosse até as côncavas naus para trazer um carneiro, e ele não desobedeceu ao divino Agamenon. Porém Íris chegou como mensageira junto de Helena de alvos braços, assemelhando-se à cunhada, esposa do filho de Antenor, aquela a quem desposara o poderoso Helicaon, filho de Antenor.
Laódice, a mais destacada na beleza das filhas de Príamo, encontrou-a no palácio tecendo uma grande tapeçaria de dobra dupla purpúrea, na qual ela bordava muitas contendas de troianos domadores de cavalos e de aqueus vestidos de bronze, contendas que por causa dela tinham sofrido as mãos de Ares. Postando-se junto dela, assim lhe disse Íris de pés velozes: chega aqui, querida noiva, para observares as façanhas espantosas de troianos domadores de cavalos e de aqueus vestidos de bronze. Os mesmos que antes traziam uns contra os outros na planície a guerra de muitas lágrimas, voltados para a peleja mortífera, estão agora em silêncio. Tendo parado a batalha, estão recostados contra os escudos, e juntos deles estão as lanças espetadas no chão. Mas Alexandre e Menelau, dileto de Ares, irão combater com suas longas lanças pela posse da tua pessoa. Daquele que vencer serás chamada esposa amada. Assim falando, a deusa lançou-lhe no coração a doce saudade do primeiro marido, da sua cidade e dos seus progenitores, e logo se cobriu Helena com véus brilhantes, precipitando-se para fora do quarto com lágrimas nos olhos. Não sozinha, pois duas criadas com ela seguiam. Étra, filha de Pteu, e Clímene, com olhos de plácida tora, chegaram rapidamente às portas esqueias. Aqueles que de roda de Príamo e de Panto e Timetas, e Lampo e Clícico e Iquetaon, Vergôntia de Ares, Ucalegon e Antenor, ambos prudentes, todos esses se sentavam como anciãos junto às portas esqueias. Devido à idade tinham desistido da guerra, como oradores, porém, eram excelentes, semelhantes a cigarras que no bosque pousam numa árvore e lançam suas vozes delicadas como lírios. Desse modo, pois, sentavam nas muralhas os regentes dos troianos. Assim que viram Helena avançando em direção à muralha, sussurraram uns aos outros palavras aladas. Não é ignomínia de que troianos e aqueus de belas Cnêmides sofram durante tanto tempo dores por causa de uma mulher dessas. Maravilhosamente se assemelha a ela as deusas imortais, mas apesar de ela ser quem é, que regresse nas naus, que aqui não fique como flagelo para nós e nossos filhos. Assim falaram, mas Príamo com sua voz chamou Helena. Chega aqui, querida filha, e senta-te ao meu lado para verdes o teu primeiro marido, teus parentes e teu povo. Pois no meu entender não tens culpa, mas tem-na os deuses que lançaram contra mim a guerra cheia de lágrimas dos aqueus. E para me dizerem quem é esse homem guerreiro, ele que é um aqueu tão alto e tão forte. Na verdade, outros haverá uma cabeça mais altos, mas nunca com olhos vi homens mais belo, nem de aspecto tão nobre, pois parece um rei. A ele respondeu Helena, divina entre as mulheres: venerando és tu para mim, querido sogro, e terrível quem me dera ter tido prazer da morte malévola antes de vir para cá com teu filho, deixando o tálamo, os parentes, a minha filha amada e a agradável companhia das que tinham a minha idade. Mas isso não pôde acontecer, e é por isso que o choro me faz definhar, mas responder-te-ei aquilo que me perguntas. Esse é o Átrida, Agamenon, de vasto poder, que é um rei excelente e um forte lanceiro. Era cunhado da cadela que sou, se é que foi mesmo. Assim falou, e o ancião maravilhado disse estas palavras: ó venturoso Átrida, filho do destino, abençoado dos deuses, muitos são os mancebos dos aqueus que tu reges. Uma vez viajei até a Frígida, cheia de vinhas, onde vi muitos frígios, donos de cavalos rutilantes, o povo de Otreu e de Migdon, semelhante aos deuses, acampados ao longo das ribeiras do Sangário. Como aliado me posicionei entre eles naquele dia.
em que eles chegaram às Amazonas, iguais dos homens, mas nem eles eram tantos como os aqueus de olhos brilhantes. Em segundo lugar, o ancião viu Ulisses e perguntou: "E este aqui, querida filha, diz-me tu quem é? É mais baixo por uma cabeça que o áter de Agamenon, mas é mais largo, de ombros e de peito quando se olha para ele. As armas dele estão depostas na terra provedora de dons. Parece um carneiro no meio das linhas de combate. Assemelho a um carneiro lanzudo movendo-se no meio de um grande rebanho de ovelhas brancas." A ele deu resposta Helena, filha de Zeus. Esse é o filho de Laertes, Ulisses de 1000 ardis, que foi criado na terra de Ítaca, áspera embora seja, conhecedor de toda espécie de dolos e planos ardilosos. A ela deu resposta o prudente Antenor: "Proferiste, ó mulher, uma palavra verdadeira, uma vez que veio o divino Ulisses numa embaixada por causa de ti com Menelau, direto de Ares. Recebi-os com hospitalidade e estimei-os no palácio, pelo que conhecia sua natureza e os seus planos ardilosos. Quando se imiscuíram entre os troianos reunidos, em pé sobressaía Menelau, com seus ombros largos, mas estando ambos sentados era Ulisses o mais nobre. Porém, quando perante todos teceram palavras e planos, na verdade Menelau falava com eloquência, com poucas palavras, mas muito claras, visto que não era prolixo, nem falava sem nexo, embora fosse o mais novo. Mas quando se levantava Ulisses de 1000 ardis, ficava em pé com os olhos pregados no chão, sem mover o cetro para trás ou para frente, mas segurava-o, hirto, como quem nada compreendia. Dirias que era um palerma, alguém sem inteligência, mas quando do peito emitia sua voz poderosa, suas palavras como floco de neve em dia de inverno, então outro mortal não havia que rivalizasse com Ulisses, e já não nos espantávamos com o aspecto de Ulisses. Em terceiro lugar, o ancião avistou Ajax e perguntou: "Quem é esse outro homem aqueu, alto e forte, que pela cabeça e largos ombros sobressai entre os argivos?" A ele respondeu Helena, de longos vestidos, a mulher divina: "Este é o enorme Ajax, baluarte dos aqueus, e daquele lado está Idomeneu, como um deus entre os cretenses. Em torno dele estão reunidos os comandantes dos cretenses. Muitas vezes o recebeu Menelau, dileto de Ares, em nossa casa quando lá ia vindo de Creta. Mas agora vejo todos os outros aqueus de olhos brilhantes que eu seria bem capaz de reconhecer e nomear. Só não consigo ver 2 condutores de hostes, Castor, domador de cavalos, e o pugilista Polideceus, meus irmãos que minha mãe deu à luz. Ou não seguiram para cá de agradável Lacedemônia, ou, embora tenham vindo nas naus preparadas para o alto, não querem agora participar nesse combate de homens, por recearem os vergonhosos insultos a meu respeito." Assim falou, mas eles estavam enterrados no solo da vida, lá longe na Lacedemônia, na sua amada terra-pátria. Entretanto, arautos conduziam pela cidade os leais sacrifícios. 2 carneiros e vinho que alegra o coração, fruto da terra, num orde de cabra. Transportou a cratera reluzente o arauto e deu, assim como taças de ouro. Portando-se junto ao ancião, assim o incitou: "Levanta-te, ó filho de Laomedonte, chamam-te os melhores dos troianos, domadores de cavalos e aqueus vestidos de bronze, para descerdes até a planície, para jurardes leais sacrifícios. Mas Alexandre e Menelau, dileto de Ares, irão combater com suas longas lanças pela posse da mulher. Que siga quem vencer tanto a mulher como as riquezas, pela nossa parte tendo jurado amizade com leais sacrifícios. Habitemos Troia de férteis sulcos e que eles regressem a Argo, apacentadoras de cavalos, e a Acaia de belas mulheres."
Assim falou, estremeceu o ancião e ordenou aos companheiros que atrelassem os cavalos. Eles obedeceram rapidamente. Então subiu Príamo para o carro e segurou as rédeas. Junto dele estava um tenor para o carro lindíssimo e através das portas esqueias para a planície conduziram os céleres cavalos. Quando chegaram junto dos troianos e dos aqueus, desceram do carro para a terra provedora de dons e dirigiram-se para o meio dos troianos e dos aqueus. Logo se levantaram Agamenon, o senhor dos homens, e Ulisses de 1000 ardis. Os ilustres arautos reuniram os leais sacrifícios dos deuses, numa cratera misturaram o vinho, vertendo depois água sobre as mãos dos reis. Com as suas mãos tirou o atre da adaga que sempre pendia junto à longa bainha da sua espada e cortou os pelos das cabeças dos carneiros. E logo os arautos os distribuíram aos melhores troianos e aqueus. No meio deles elevou o atre das mãos e assim rezou: Zeus Pai, que reges do Ida, gloriosíssimo máximo, e tu, ó Sol, que tudo vês e tudo ouve, e vós, ó rios, e tu, terra, e vós que nos infernos vos vingai dos homens mortos que com perjúrio juraram. Sede vós testemunhas, vigiai os leais sacrifícios. Na eventualidade de Alexandre matar Menelau, que fique ele com Helena e com todas as riquezas, e nós regressaremos nas naus preparadas para o alto mar. Mas na eventualidade de o loiro Menelau matar Alexandre, que os troianos devolvam Helena e todas as riquezas, em desagravos paguem os argivos em retribuição devida, de tal ordem que a recordem os homens ainda por nascer. No entanto, se Príamo e se os filhos de Príamos não quiserem pagar a retribuição, depois de ter morrido Alexandre, então continuarei a combater por causa da recompensa, aqui permanecendo até que chegue o fim da guerra. Assim disse e degolou os carneiros com o bronze impiedoso. Depô-los depois no chão, arfantes e privados de sopro vital, pois o bronze lhes tirara força. Verteram vinho da cratera para taças e rezaram aos aqueus que são para sempre. E assim dizia um dos aqueus ou troianos: Gloriosíssimo Zeus máximo, e vós outros deuses imortais, a quem primeiro invalidar esses julgamentos, que desse modo se lhe tornem por terra os miolos como a este vinho. Deles e dos filhos que as mulheres sejam subjugadas por outros. Assim diziam, mas não lhes outorgaria o cumprimento corônida. Entre eles falou então Príamo, filho de Dárdano: Ouvi-me, troianos, e aqueus de belas Cnêmides. Eu próprio regressarei agora para Ílion ventosa, uma vez que não aguentaria ver com os olhos meu filho amado a combater contra Menelau, dileto de Ares. Isso já sabe Zeus e os outros deuses imortais, a qual dos dois está destinado o termo da morte. Assim falou, e o homem divino pôs no carro os carneiros e subiu ele próprio. Puxando para trás as rédeas, junto dele montou Antenor para o carro lindíssimo, e arrepiando o caminho voltaram para Ílion. Porém Heitor, filho de Príamo, e o divino Ulisses demarcaram primeiro um recinto e em seguida agitaram as sortes num casco trabalhado com bronze para saber quem dos dois lançaria primeiro a bronze e a lança. E as hostes rezavam, elevando as mãos aos deuses, e assim dizia um dos aqueus ou troianos: Zeus Pai, que reges Ida, gloriosíssimo máximo, aquele que trouxe tais trabalhos e ambos os povos, faz tu que entre para a mansão do Hades e fiquemos pela nossa parte com a amizade e os leais juramentos. Assim falavam, mas no casco peigou Heitor do elmo faiscante, olhando para trás, e de imediato saltou para fora a sorte de pares.
Todos se sentaram alinhados, cada um onde tinham seus cavalos de altas patas e as armas embutidas. Então, sobre os ombros, vestiu belas armas, o divino Alexandre, esposo de Helena das belas tranças. Primeiro protegeu as pernas com as belas quinêmides, adornadas de pratas na parte ajustada ao tornozelo. Em segundo lugar, protegeu ao peito com a couraça que pertencia ao irmão Licaon. Com ela se vestiu. Aos ombros pôs uma espada de bronze com adereços prateados. Em seguida, o escudo possante e resistente. Na altiva cabeça colocou um elmo bem trabalhado, com penacho de cavalo. E terrível era o seu movimento. Agarrou depois a forte lança bem ajustada à mão e de igual modo vestiu as armas o belicoso Menelau. Depois que se armaram, cada um do seu lado da hoste, avançaram para o meio dos troianos e dos aqueus, lançando olhares temíveis. E o espanto dominou troianos domadores de cavalos e aqueus de belas quinêmides. Ambos se colocaram perto de um outro no local demarcado, brandindo as lanças em fúria recíproca um contra o outro. Foi Alexandre quem primeiro atirou a lança de longa sombra e atingiu o Átrida no escuro do bem equipado nos lados. Contudo, o bronze não o atravessou. Virou-se a ponta de dentro do escudo possante. Em seguida, o seu bronze se atirou contra ele, o Átrida Menelau, como uma prece Zeus Pai. Zeus soberano, concede que me vingue de quem me errou primeiro, o divino Alexandre, e subjuga-o às minhas mãos, para que de futuro estremeça quem dos homens vindouros pense causar danos ao anfitrião que o recebeu com amizade. Assim falou, e tendo apontado a lança de longa sombra, atirou-a, atingindo Príamida, no escudo bem equilibrado. Através do escudo fulgente penetrou a lança potente, e através do colete bem trabalhado penetrou, e junto ao flanco a lança rasgou a túnica. Mas ele desviou-se, evitando assim a negra morte. Porém o Átrida tirou da bainha a espada prateada e desferiu de cima um golpe na saliência do elmo. Mas despedaçou-se sua espada em 3 e em 4 caindo-lhe da mão. Gemeu o Átrida olhando para o vasto céu. Zeus, Pai, nenhum de Deus é mais destrutivo que tu, pois pensara eu vingar-me da devassidão de Alexandre, mas agora tenho nas mãos a espada partida, em vão atirei a lança uma vez que não o atingiu. Assim dizendo, atirou-se a ele com um salto e agarrou-o pelo elmo com sua farta crista de penachos de cavalo. E girando com ele em volta, o arrastou em direção aos aqueus. Enquanto Paris sufocava por causa da fivela bem bordada, debaixo do maciço pescoço, justa para que o elmo não caísse. E agora o teria arrastado Menelau com glória indizível, se Arguta não tivesse se apercebido Afrodite, filha de Zeus, que partiu ao meio a fivela, feita de pele de um boi morto, e o elmo vazio foi levado pela mão firme de Menelau, que o herói atirou para os meios dos aqueus de belas quinêmide, depois de o fazer girar. Receberam-no os fiéis companheiros, mas ele deu novo salto, desejoso de proceder à matança, com a sua lança de bronze, mas Afrodite arrebatou Paris facilmente, como é próprio de uma deusa, ocultando-o com nevoeiro opaco, e deitou-o no perfumado leito nupcial. Em seguida foi ela própria chamar Helena, que encontrou na alta muralha, no meio de uma multidão de troianas. Com a mão lhe tocou a deusa no vestido perfumado, assemelhando-se a uma anciã muito idosa, cardadora de lã, que já antes, quando via na Lacedônia que lhe cardava a bela lã a quem Helena especialmente estimava. Assemelhando-se a ela, falou a divina Afrodite: chega aqui, é Alexandre que te manda regressar para casa, pois ele está no tálamo, reclinado na cama embutida, resplandecente na sua beleza e belas roupas. Não dirias que ali foi ter depois de combater o inimigo, mas a caminho de uma dança, ou que ali se sentou tendo parado de dançar.
Assim falou, agitando o coração no peito de Helena, e quando esta viu o lindíssimo pescoço da deusa e o peito suscitador de desejo e os olhos brilhantes, espantou-se e assim lhe falou, tratando-a pelo nome. Deusa surpreendente, por que deste modo queres me enganar? Na verdade me levarás para mais longe, para uma das cidades bem habitadas da Frígia ou da agradável Meônia. Se também lá existir algum homem mortal que te é caro, visto que Menelau venceu o divino Alexandre, e agora sou intenta a levar para casa a mulher detestável que sou. Por isso agora aqui vieste, como urdidora de enganos, vai tu sentar-te ao lado dele, abjura os caminhos dos deuses e que não te levem mais os pés ao Olimpo. Em vez disso, estima-o sempre e olha por ele, até que ele te faça sua mulher ou até sua escrava. Mas eu para lá não irei, seria coisa desavergonhada, tratar do leito aquele homem. No futuro as troianas todas me censurariam, tenho no peito dores desmedidas. Encolerizada lhe respondeu a divina Afrodite, não me enfureças, desgraçada, para que eu não te abandone e a deteste do modo como agora maravilhosamente te amo. E para que eu não invente detestáveis inimizades entre os troianos e os dânaos, então morrerias de morte maligna. Assim falou e amedrontou-se Helena, filha de Zeus, caindo em silêncio, cobrindo-se com um véu brilhante e reluzente, passando desapercebida a todas as troianas, pois era a deusa que ia à frente, indicando o caminho. Quando elas chegaram ao lindíssimo palácio de Alexandre, as servas voltaram-se depressa para os seus lavores, mas para o alto tálamo seguiu a divina entre as mulheres. Para ela colocou um assento Afrodite, deusa dos sorrisos, em frente de Alexandre, fora a própria deusa buscá-lo. Aí se sentou Helena, filha de Zeus, detentor da égide, desviando os olhos, e assim disse ao marido: Voltaste da guerra, quem me dera que lá tivesses morrido, vencido por homem mais forte como é meu primeiro marido. Na verdade, te vangloriaste no passado de seres melhor que Menelau, dileto de Ares, pela força das mãos e da lança. Vai lá agora desafiar Menelau, dileto de Ares, para de novo combater contigo, corpo a corpo, mas eu própria te mando desistir. Contra o loiro Menelau não combatas um combate corpo a corpo, nem queiras contra ele lutar insensatamente, para que não sejas vencido pela lança dele. A ele respondeu Paris com essas palavras: Mulher, não falhes ao meu coração com duros insultos. Hoje venceu Menelau com a ajuda de Atena, mas outra vez serei eu a vencê-lo. Também tenho deuses que me ajudam, mas vamos agora para a cama e voltemo-nos para o amor. Nunca dessa maneira o desejo me envolveu o coração, nem quando primeiro te raptei da agradável Lacedemônia e naveguei nas naus preparadas para o alto mar, unindo-me a ti em leito de amor numa ilha rochosa. Da maneira como agora te amo e me domina o doce desejo. Assim falou e foi para a cama, e atrás dele seguiu a mulher. Enquanto eles estavam deitados na cama encordoada, o Átrida por seu lado dava passadas como um animal selvagem, para ver se em algum lado descortinava Alexandre de aspecto divino. Mas dentre os famosos troianos e seus aliados, ninguém pôde mostrar Alexandre a Menelau, dileto de Ares, e não era por amizade que o teriam escondido se o tivessem encontrado, pois para todos eles era mais odioso que a negra morte. Então disse Agamenon, senhor dos homens: Ouvi-me, ó troianos e dardânios e vossos aliados. A vitória coube sem dúvida a Menelau, dileto de Ares. Entregai a argiva Helena e todas suas riquezas, e pagai em desagravo a retribuição que parecer certa, de tal ordem que a recordem homens ainda por nascer. Assim falou o Átrida, e os outros aqueus assentiram. Final do terceiro canto, volta assim que possível com o quarto.